Amém, queridos? Boa noite, a paz. Vamos orar para a gente começar então? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa falar conosco, que esses dias de aula sejam dias para edificar a nossa fé, que o Senhor possa ministrar ao nosso espírito as verdades da Tua palavra. Estamos, Deus, felizes por poder estar aqui, podendo receber do Teu Espírito e da verdade que é a Tua palavra. Ministra sobre nós. A minha oração nessa noite é a mesma oração do apóstolo Paulo, que dizia: Senhor, nos dê espírito de revelação e de pleno conhecimento em Cristo Jesus. Que o Senhor possa, Pai, desvendar os nossos olhos. Que o Senhor possa descortinar os nossos olhos agora, despertar a nossa fé e nos dar entendimento da Tua palavra, para que possamos ser edificados nela e por meio dela. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Glória a Deus. Queridos, hoje a gente começa a matéria chamada Doutrinas da Nova Aliança, tá? Essa é uma matéria formidável, né? Acho que é uma das melhores desse curso. Então, quando a gente vai falar de doutrinas da Nova Aliança, ou fundamentos da Nova Aliança, ou qualquer outra nomenclatura, né, que esteja ligada à Nova Aliança, a gente precisa partir do princípio do que é a Nova Aliança, do que seria isso, né? E já de início eu queria te dizer, olha, a Nova Aliança, ela não começa no Novo Testamento, propriamente dito, né? A promessa da Nova Aliança está em Jeremias, capítulo 31, do verso 31 ao verso 34. E o Senhor diz, usando o profeta Jeremias: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Portanto, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei a sua iniquidade e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, a nova aliança, ela já é uma promessa de Deus desde a antiguidade. Ele usou o profeta Jeremias e ele prometeu que ele estabeleceria uma nova aliança. Agora, o que seria essa nova aliança? A aliança é um compromisso que Deus estabeleceu, e o texto de Jeremias diz que ela não seria igual à aliança que ele estabeleceu com os pais, com os judeus, com o Israel antigo. Porque qual era a aliança de Deus com o Israel? Ela era diferente da aliança que Deus está estabelecendo agora no novo pacto. Então, quando que começa a nova aliança? A nova aliança, ela tem uma promessa no Antigo Testamento e ela tem um start. Quando que ela começa? Toda a Bíblia, a sua Bíblia e a minha Bíblia, ela tem um Novo Testamento e um Velho Testamento, uma nova aliança e uma velha aliança e uma nova aliança. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que nós somos ministros de uma nova aliança. Nós somos dispenseiros da nova aliança. Agora, a questão é, se Deus promete estabelecer uma nova aliança com o povo dele, essa aliança, ela começa a vingar a partir de quando? Ela tem uma promessa nos profetas. Agora, quando é que ela começa a ser estabelecida? Lucas capítulo 22, versículo 20, se eu não me engano, 22, 20. Lucas 22, 20. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: esse é o cálice do quê? Da nova aliança. Aonde? No meu sangue, né? Derramado por vocês, né? Então, o que acontece? A antiga aliança, ela foi prometida aos profetas. A nova aliança, ela entra em vigor quando? Quando o sangue do Cristo é derramado. Então, a nova aliança, ela diz que as cláusulas da nova aliança seriam diferentes da cláusula da antiga aliança.
E quais que são as cláusulas da antiga aliança? Se atentamente ouvires a minha voz e cumprir tudo o que eu vos tenho falado, eu te abençoo. As cláusulas da antiga aliança é: você precisa obedecer e se você falhar, eu vou te punir. As cláusulas da antiga aliança é: se vocês não fizerem de acordo com o que eu estou falando, vocês serão castigados. Mas se fizerem, vocês serão abençoados. As cláusulas da nova aliança têm a ver com o que eu faço. As cláusulas da nova aliança diz respeito à ação humana. Eu preciso fazer, eu preciso merecer, depende da minha obediência, depende do meu esforço, depende daquilo que eu consigo fazer, e aí é pesado. Agora, quais que são as alianças? A cláusula da aliança é: eu farei uma nova aliança a partir do meu sangue. Então, o sangue inaugura esse novo, e o novo pacto, ele não deixou. Então a gente pensa assim, então peraí, na nova aliança, claro que precisa. Na nova aliança, não precisa de andar em retidão? Com certeza precisa. Só que a diferença é que na nova aliança, o pagamento ou o depósito feito na nova aliança, a obediência da nova aliança é a obediência do sangue. E do sangue de quem? Do sangue de Jesus. Ele diz: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, na antiga aliança, o animal precisava ser sacrificado. Ano após ano, precisava de um altar, de um sacerdote e de alguém que matasse um animal. Então, na antiga aliança, todos os anos, o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos. E ele tinha um ritual. Ele ia para o pátio, tomava um belo banho, lavava as mãos, ele escolhia um animal sem defeito, ele cortava o animal, ele fazia um sacrifício, despejava o sangue do sacrifício no altar, e aí ele se purificava e ele entrava no Santo dos Santos. Todos os anos ele tinha que fazer. E o escritor de Hebreus diz que todos os anos eles tinham que oferecer os mesmos sacrifícios, porque esses sacrifícios não eram suficientes para cobrir o pecado. Então, qual que era a ideia da antiga aliança? Quando o sacerdote entrava no santuário, ele entrava com a roupa, ele fazia todo o preparativo e ele usava um sino. Se o sino parasse de tocar, e ele entrava com a corda na sua cintura. Se o sino significa, ele morreu lá dentro, tem que só. Se o sumo sacerdote, ele saísse do Santo dos Santos, a nação dizia: Deus nos perdoa mais um ano. Só que no final daquele ano, o sumo sacerdote teria que passar pelos mesmos cenários. Ele nem na noite anterior a oferecer o sacrifício, para não ter a possibilidade de ter um sonho ruim. E ele entrava com medo, com pesar, com uma certa inquietude, de dizer: será que Deus vai aceitar? Será que a ovelha foi perfeita? Será que eu estou bem? Será que eu vou ser aceito? Ele entrava, oferecia o sacrifício, fazia todo o ritual. Quando ele saía, a nação dizia: upa, graças a Deus, mais um ano. Então, o sinal na antiga aliança de ser aceito por Deus era se o sacerdote foi recebido e se ele saiu vivo do santuário. Porque um sangue tinha que ser derramado. Só que era o seguinte: no antigo tabernáculo tinha um tanto de utensílio. Lá tinha pia de bronze, lá tinha o altar do holocausto, lá tinha o incenso, lá tinha a bacia, lá tinha a mesa da propiciação, lá tinha tudo. A única coisa que não tinha lá era cadeira. Dentro do Santo dos Santos não tinha cadeira. Por quê? Porque o sumo sacerdote não podia se assentar. Ele não podia, de nenhuma maneira, se assentar. Por quê? Porque se assentar significa descanso. Você, enquanto tem um trabalho a fazer, você não pode se assentar. Então o escritor de Hebreus diz que naquele lugar não tinha cadeira porque o serviço nunca estava pronto.
Mas na nova aliança, o escritor do Hebreus diz que Cristo, nosso sumo sacerdote, uma vez tendo oferecido um sacrifício para sempre, ele se assentou à direita de Deus e agora ele aguarda para que todos os seus inimigos sejam postos como estrado dos seus pés. Por que que Cristo se assentou? Porque a obra está pronta. Não tem mais o que se fazer. O sangue dele não perdoou apenas pecado. O sangue dele retirou o pecado. João Batista dizia: eis o Cordeiro de Deus, não é que perdoa, é o que tira o pecado do mundo. Pastor, mas Cristo morreu, mas o pecado ainda está aí. Sim, o pecado ainda está aqui, mas a força do pecado foi anulada. O pecado não tem poder sobre aquele que está debaixo do sangue do Cristo. É por isso que Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 15, e ele falando sobre a vida, não quer que vocês sejam ignorantes quanto aqueles que num piscar de olhos, ao ressoar a última trombeta, aqueles que morreram em Cristo serão transformados. O corpo que era corruptível se revestirá em incorruptibilidade, o corpo que era transformar em incorruptibilidade. E aí ele diz: e assim se cumpre a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte, a sua vitória? Aonde está a morte, o seu aguilhão? E ele diz: a morte é o pecado, mas graças a Deus que Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? O cristão, o pecado ainda existe, mas a força do pecado não mais. Não mais. Por quê? Porque na nova aliança, um sangue que é mais poderoso do que o sangue de ovelhas, um sangue que é mais poderoso do que um sangue de um bode, um sangue que é mais completo, mais eficaz, ele foi derramado. É por isso que Jesus Cristo, na última ceia, nova aliança, ele está dizendo: esse cálice é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, a nova aliança que será estabelecida pelo meu sangue. Então deixa eu dizer, nova aliança, ela começa com um padrão. E qual que é o padrão? O padrão da nova aliança é Cristo na cruz dizendo: tetelestai. O que é tetelestai? Eu acho que eu já falei aqui com vocês. Tetelestai, a palavra significa está consumado. Agora, o que é estar consumado? Tetelestai é um termo jurídico. Todo criminoso em Jerusalém, ele era levado diante do júri, e aquele júri dava-se a sentença: você vai ficar tanto tempo de reclusão, regime fechado. Ok, ficava a sentença. O dia que aquela pessoa pagasse o seu tempo de prisão, aquele era levado a escrito de... Esse escrito de dívida era levado diante. O juiz olhava, fazia uma leitura e dizia: esse rapaz foi condenado a 10 anos de prisão pelo crime que cometeu. Já tem 10 anos? Tem 10 anos. Então o juiz escrevia embaixo: tetelestai, está consumado, está feito, está pago. Essa pessoa tomava posse daquela carta, daquele escrito de dívida, e ela poderia se apresentar à sociedade com o escrito de dívida dizendo: está pago, eu errei, mas eu paguei o meu tempo de prisão. Então, quando Cristo, ele na aos Colossenses, no escrito de dívida que era contra nós, de alguma maneira prejudicial, Cristo, tendo despojado os unicamente triunfou sobre eles e em si mesmo triunfou. O que Paulo está dizendo? Aquele documento que constava contra nós, nós pecamos, falhamos, estamos sentenciados à prisão eterna, mas Cristo pegou o documento, pagou a nossa dívida, escreveu tetelestai e disse: está consumado, está pago. Então, o que é a nova aliança? A nova aliança não começa isso. A nova aliança
ou amado, ajudar a provar. E nós não temos, não tem a aliança, não tem a ideia de pagar o preço. O preço já foi pago, a história já está finalizada. A igreja que vive na nova aliança, ela precisa mudar, virar a chave daquela mentalidade que você precisa ter por merecer. Você precisa merecer o favor. Na nova, você não faz por merecer, você faz porque a já te cobriu. Já foi derramado, a culpa já foi retirada, o perdão já foi liberado. Mas até quando o perdão vai ser liberado? Enquanto você viver o perdão, há uma vida de perdão para você. Você precisa, você e eu, nós precisamos entender. Nova aliança, o perdão, ele não é concedido aos bons. O perdão é concedido para quem se debaixo da aliança. O apóstolo, estamos mais debaixo da lei, mais debaixo da graça de Deus. O que está debaixo da graça de Deus? É estar debaixo do seu favor. Por quê? A aliança, ela é um homem. A lei é boa, mas não é bom. A lei é torna justo. A lei é santa, mas torna... A lei é boa, mas ela não me faz bom. Se a lei é justa, mas ela não me justifica, se a lei é santa e ela não tem o poder de me santificar, para que a lei é dada? E eu vou te responder. O apóstolo Paulo ensina, a lei foi dada para nós, para nos mostrar que a gente não tem capacidade. Preste atenção. Os motivos. Você de trânsito. A lei de trânsito, ela existe para punir o motorista ruim. Acredite em mim, a lei, ela não é para te tornar uma pessoa melhor, ela é para mostrar que você não consegue cumpri-la. Então você pega uma via, que a lei é 60 quilômetros por hora, seu pé coça, está tudo livre diante de você, você fala, eu não vou andar a 60, você põe 70, põe 80, passa por um radar, então o que é a lei? Você é um infrator, pague a multa. Para você viver debaixo de uma lei, você tem que lutar contra você, porque naturalmente nós somos ótimos em quebrar leis. Se você chega num restaurante, está lá uma placa dizendo assim, proibido fumar. Se você não fuma, aquilo não é prejudicial para você. Mas se você fuma, você fica irritado, fala, como assim eu não posso? Um lugar público, eu não posso fumar. A lei, ela é o aio, ela é o tutor, ela é o meio pelo qual Deus está me mostrando que você não consegue obedecer. E aí o apóstolo Paulo diz que aquele que tropeça é culpado de todos. Ele é réu de todos se ele tropeçar em um. Então, o que a gente precisa aprender com a nova aliança? A nova aliança, ela é inaugurada com um sangue que foi derramado para cobrir quem não consegue dar conta da antiga. Então preste atenção, na antiga aliança, você, a qualquer princípio, te torna réu. Só que a verdade é que tem que obedecer 613 mandamentos todos os dias. É impossível você... Talvez você diga, pastor, mas eu consigo. A Bíblia diz, não matarás. Eu nunca matei. A Bíblia diz... Eu nunca roubei, mas a Bíblia diz, cobiçarás. Você nunca cobiçou. Então você é culpado desse e dos mais os 9 e fora dos 600 e tantos que ainda tem que você é culpado. Paulo diz, se você quebrar um, você é culpado de todos.
Agora, então por que Deus deu a lei? A lei é como uma máquina de radiografia. Alguém está com câncer dentro dele, ele não sabe. Ele sente alguns sintomas. E aí ele precisa ir ao médico. Ele vai ao médico, o médico coloca ele dentro de uma máquina estranha, a máquina faz uma leitura e dá um diagnóstico. Olha, você está até com uma carinha boa, mas você está morrendo, você tem um câncer dentro de você. E aí aquela pessoa fica desesperada, mas eu só sinto alguma coisa. Ok, os sintomas que você está sentindo agora é porque você está doente. A lei, ela revela a culpa. A lei não revela, não inocente, ela revela a culpa. É por isso que Paulo diz, ela é boa, mas ela não te torna bom. Ela é justa, mas ela não te justifica. Ela é santa, mas ela não te santifica. Então, o que é a lei? A lei é o caráter moral de Deus, que o padrão é muito elevado e você e eu não conseguimos alcançar. Então, quando Deus estabelece a lei, ele estabelece a lei para estabelecer a culpa. E alguém que entende que é culpado, você vai procurar um salvador. Então, se o médico, você chegasse no médico e descobrisse doença final e que existe um tratamento, existe uma cura, iria desejar a cura ou não? Então, a lei é, você está doente, você vai morrer, mas existe uma cura. E qual é a cura? A cura é Cristo. É por isso que Paulo escreve Romanos capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, e ele começa o capítulo 1, 2 e 3 separando 3 classes de pessoas. Paulo separa um grupo de pessoas e diz, o ateu é indesculpável, porque o ateu diz, eu não posso ser condenado porque eu nunca vi Deus, eu não sei se Deus existe, e aí Paulo diz, você é culpado porque você diz que é ateu, mas as coisas que Deus criou revela a sua existência. Aí o segundo grupo é o grupo moralmente correto. Eu não bebo, eu não fumo, eu não danço colado, eu não roubo, eu não faço nada. E Paulo diz, se você confia na sua justiça, você também é culpado. O terceiro grupo é o grupo do religioso, que diz, eu sou religioso, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa moral. E Paulo diz, se você confiar na sua religiosidade, também é culpado. E aí Paulo termina e diz, então quem sobrou? O ateu não passa batido, o moralmente correto não passa batido, e nem o religioso passa. E aí Paulo diz, então nós estamos perdidos. E ele diz, então, graças a Deus por Jesus Cristo. Paulo diz, sendo justificados por meio da fé em Cristo Jesus. A única maneira de nós sermos inocentados é por meio da nova aliança. E a nova aliança é, um sangue foi derramado. Um sangue para perdoar pecado de quem não consegue ficar sem pecar. Amém, queridos? Está entendendo isso? Então, preste atenção. A nova aliança, ela é inaugurada com um negócio chamado redenção. O que é redenção? Redimir é comprar de volta. O que é comprar de volta? A ideia da palavra redenção é aquilo que é meu, eu perdi e preciso comprar de novo. Então vamos lá. Imagina que você está andando pela rua e você perdeu o seu celular. O celular é seu ou não? É seu, mas você perdeu. De repente, você liga para o celular, ninguém atende. Você fala, perdi meu celular. Mas um dia você está passando por Santa Luzia e você entra numa loja de celulares e você olha, a capinha é igual à sua, o ranhado na tela é exatamente o mesmo ranhado do seu celular. Você liga aquele aparelho e a foto de capa é a sua foto. Você fala, opa, é o meu celular. Mas o dono da loja diz, olha, eu encontrei esse celular, ele foi perdido. Agora, ok que ele é seu, mas eu encontrei. Se você quiser, você vai ter que comprar de novo na minha mão. O que é redimir? Redimir é exatamente isso. A humanidade é de Deus por direito de criação, mas ela se perdeu, ela se vendeu, o pecado fez com que a humanidade fosse perdida. Agora, se Deus requer a humanidade de volta, agora Deus tem que comprar de novo. E como que ele compra? Derramando um sangue. Ele compra por meio de um pagamento, e o pagamento é o sangue do seu filho, é vida por vida. Satanás exigiu um pagamento, e o pagamento é vida por vida. Se a vida deles, você tem que me entregar a vida de alguém. É por isso que na antiga aliança, constantemente, Deus estava entregando uma ovelha, porque é vida por vida. O inocente tem que morrer no lugar do pecador.
A gente tem já ouviu a expressão bode expiatório? Bode expiatório é muito normal na nossa fala, mas é bíblico. No Antigo Testamento, tinha um dos sacrifícios, era o sacrifício do bode expiatório. O sacerdote pegava um bode, colocava a mão na cabeça do bode, passava a culpa da nação para o bode e mandava o bode embora. E lá depois, longe da cidade, ele sacrificava o bode, porque o bode levava a culpa. Então, o tempo inteiro é assim, um sacrifício na antiga aliança, a lei de Deus exige que um pagamento seja estabelecido. Agora, quando Cristo vem na nova aliança, ele derrama do seu próprio sangue, ele paga com a sua própria vida, para que nesse novo pacto agora, mudar a cláusula. A cláusula não é que eu não precise obedecer, é que agora na nova aliança, a obediência não é o pagamento. Na antiga aliança, a sua obediência é o pagamento da bênção. Na nova aliança, a obediência não é o pagamento, a obediência é a recompensa. A obediência é o fruto. Então, qual que é a ideia de cristãos que estão na nova aliança, mas vivendo com a mentalidade da antiga aliança? Irmão, você precisa fazer um sacrifício de fé. Irmãos, para Deus te abençoar, você tem que colocar um pano de saco. Você precisa raspar a cabeça, não raspar a axila, parar de usar maquiagem. Você precisa não usar saia ou usar calça. Você precisa fazer isso ou fazer aquilo, para que Deus possa se agradar e falar, esse eu preciso abençoar porque essa pessoa é maravilhosa. A nova aliança, Deus não vai te abençoar por aquilo que você faz, mas aquilo que você faz deve ser uma resposta da bênção de Deus para você. É por isso que na nova aliança, no novo pacto, o novo pacto começa com a obra que já foi feita. Então, na nova aliança, o que eu vou fazer? Se você olhar os termos da promessa, a promessa é: eu imprimirei a minha lei no coração deles. Eu serei o Deus deles. Eles serão o meu povo. Eu perdoarei a sua iniquidade. Eu não me lembrarei. Onde que na promessa está falando a parte que você tem que fazer? Qual é o momento de Jeremias, que Jeremias está dizendo, e Deus está usando Jeremias para dizer, esse povo vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, ele vai fazer aquilo outro. Não, ele está dizendo, eu vou colocar a minha lei no seu coração. Eu vou perdoar a sua iniquidade. Eu não me lembrarei do seu pecado. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Eu vou fazer. Não tem uma parte na nova aliança que seja você vai fazer. E se você não fizer, eu não faço. Na verdade, a nova aliança começa com Cristo fazendo tudo. Tetelestai, está consumado. Está feito, o sangue foi derramado, o perdão está liberado, a graça está disponível, a justiça está liberada, está feito. Agora, qual que é a grande confusão? Então, se Deus fez tudo, qual que é a parte que eu faço? A parte que você faz agora é cooperar, a parte que você faz é responder, a parte que a igreja faz agora é andar debaixo desse entendimento, não por medo, não por culpa, não por um medo de um Deus que está com a raquete gigante que se você falar ele vai te esmagar. Agora nós obedecemos porque entendemos que ele fez por nós, e se eu agrado a um Deus que me perdoou, então naturalmente eu ando em justiça. O apóstolo Paulo diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a igreja de Roma não entendeu aquilo e perguntou para Paulo, então quer dizer, Paulo, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então é melhor eu pecar mais para que a graça seja mais abundante? Paulo disse, não, vocês não entenderam. Aqueles que morreram para o pecado, morreram para o pecado. A graça superabundou em você, você não vai pecar mais para que a graça seja mais abundante. Mas tem uma coisa para te dizer, você já morreu para o pecado. Deus não simplesmente perdoou, ele te matou para uma vida de pecado. Você está morto para o mundo. O que a nova aliança fez com o cristão? Te estragou para uma vida comum. Você está estragado. Se você quiser ser um pecador, você vai ser o pecador mais infeliz dessa terra. Porque nem pecar direito você tem paz mais.
Não, eu vou sair daqui, pastor, eu vou lhe cometer um pecado. Você vai ir sem paz. E você vai pecar, e aquela ação vai ficar na sua cabeça, você vai perder o sono, você vai chegar no próximo culto, aquilo ali vai ficar martelando na sua cabeça. Por quê? Porque você está estragado para o mundo. A nova aliança é Deus cumprindo a sua parte no pacto, onde ele decidiu cobrir aquele que crê nele com sangue, de tal maneira que agora não é sobre o que você faz, é sobre o que ele fez. É sobre o que ele fez. Então, a igreja não caminha mais debaixo da culpa, do medo e da condenação. Se tem 3 coisas que a antiga aliança produzia, era culpa, medo e condenação. Quando alguém falhava, vinha culpa, ficava com medo de Deus e recebia sobre si condenação. Agora a igreja não anda debaixo de culpa, medo e condenação. Se você conhece algum cristão, ou você tem alguma ação na sua vida, ou alguma coisa em algum momento, você percebe que você está debaixo de culpa, medo e condenação, acredite, essa é uma armadilha do diabo. Porque o diabo trabalha com culpa, medo e condenação. A graça de Deus não gera culpa, não gera medo e não gera condenação. O apóstolo João escreve: naquele dia eu não terei medo. Por quê? Porque o verdadeiro amor lançou fora todo medo. João não disse: naquele dia eu serei perfeito. Naquele dia ele não vai encontrar erro em mim. Naquele dia ele vai me achar sem nenhum pecado. Ele diz: naquele dia eu não terei medo. Por que, João, você não tem medo? Porque o verdadeiro amor, ele tirou fora todo o meu medo. Eu não tenho medo do Cristo, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo do dia, do juízo. Por quê? Porque naquele dia o amor tirou o medo. Porque no final da história, o que a gente descobre como cristão? Que você vai viver a vida inteira lutando contra o pecado e não vai conseguir não pecar. Se tem alguém aqui hoje que está, que me atire a primeira pedra. A ideia é, nós não conseguimos viver sem pecar. Não tem como. Se orar, levantar a mão, Deus puxa. Sobe, não tem jeito. Não tem como não pecar. A crise do apóstolo Paulo, escrevendo Romanos capítulo 7, a crise foi: aquilo que eu quero, eu não faço. E se eu faço o que não quero, eu consinto uma coisa, eu consinto com a lei do pecado que habita em mim. Mas se faço o que não quero, já não sou eu, é a lei do pecado que habita nos meus membros. Ele diz: ó miserável homem quem sou, quem me livrará da condenação dessa morte? E ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Romanos capítulo 8 é a resposta do apóstolo Paulo à sua crise com a natureza de pecado. E ele escreve Romanos 8:1 dizendo: nenhuma condenação há os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque não andam segundo a lei do pecado e da morte, mas andam segundo a lei do Espírito da vida. Então acredite em mim, é impossível viver a vida humana e nunca pecar. Porque existe uma lei sobre os meus membros. Eu não quero irar, mas eu iro. Eu não quero falhar, mas eu falho. Mas a verdade é, graças a Deus por Jesus Cristo, porque a minha justiça não é a minha obediência, a minha santidade não é o meu ato, a minha santidade é o Cristo, a minha justiça é o Cristo. Ah, pastor, mas a Bíblia diz ser de santo porque eu sou santo. É claro que a Bíblia diz. Mas santidade não é uma ação, santidade é uma posição. Pastor, como assim? Eu vou te explicar. Uma coisa é o estado, outra coisa é a sua posição. Então, o seu estado, ele deve cooperar, ele deve corresponder com a posição que você está. Mas, às vezes, o seu estado muda. O estado pode ser alterado, a posição, não. Então, o que é a sua posição? A Bíblia diz: onde eu estou? Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Qual é o meu estado? A Bíblia diz: eu sou santo. Qual é o meu estado? Eu sou justo. Qual é a minha posição? Eu sou justo. Qual é a minha posição? Santo. Qual é a minha posição? Assentado com Cristo nas regiões celestiais. Agora, qual é o meu estado? O meu estado, eu olho e eu falo assim: eu sou santo, mas o meu comportamento precisa ainda ser justificado, ele ainda precisa ser melhorado.
melhorado. Por quê? Porque o meu comportamento ainda não está no nível de santidade que Deus exige. Eu sou justo, mas de vez em quando eu nem me sinto tão justo assim. Mas eu prefiro concordar com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a minha posição é essa. Olha só, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha todo tipo de problema. Eu acho que quando um pastor entrar em crise com a sua liderança ministerial, ele precisa ler o livro de Corinto. Por quê? A igreja de Corinto tinha que eu gostaria de ter conhecido. Tinha irmãos que levavam uns aos outros na justiça. Naquela igreja, tinha irmãs que se mordiam de tanta contenda. Então, era o tipo de igreja que, se eu fosse escolher, eu não congregaria. Tinha um bom pastor. Não é santo, isso é um demônio que está no meio da igreja. Mas Paulo, quando escreve, agora a pergunta é: separou a sua obediência? Por que que nós, como igreja, associamos santidade só à obediência? A obediência é importante, mas a santidade... Eu sei que tem que ter maturidade para entender isso. Eu não estou dizendo que o cristão vive de qualquer jeito. Me entenda. Amém? Vocês estão entendendo isso? Crente não vive de qualquer jeito. Crente vive em santidade. Mas qual que é a santidade do cristão? A santidade do cristão é uma posição. É uma posição.
não é um comportamento. Todo comportamento ele vai ser alterado pela posição que você exerce. Se você estiver consciente da sua posição em Deus, a sua posição vai te fazer ter uma atitude diferente. Nós focamos na atitude e esquecemos a posição. Então, quem crente que fala assim, não, hoje eu não posso nem tocar na ceia porque eu discuti com a minha esposa. Então, quer dizer, a sua discussão com a sua esposa te separou de Jesus. Você deveria discutir com ela? Não, não deveria. Você deveria se irar no trânsito? Não. Só que o que eu estou querendo dizer é, não for. Alguém te fechou e você não discutiu, Deus falou, uau, foi a igreja. Não, a igreja de gente que foi reprovada. E porque ele foi reprovado, ele precisa de um sangue derramado, de um perdão oferecido. E esse perdão é o que nós chamamos de doutrina da nova aliança. Na nova aliança, a sua santidade é uma posição. E o seu comportamento é fruto de quem você é. É fruto da obra de Deus na sua vida. Se Deus te salvou, o que se espera de alguém salvo é que ele seja santo. Mas ele vai ser santo o tempo inteiro? Eu duvido. Ele vai acertar o tempo inteiro? Duvido muito. Duvido muito. Sabe por quê? Porque ele vai cair numa crise. A lei do pecado que habita meus membros. Uma hora ele vai descobrir que ele precisa confiar na graça de Deus. É por isso que a nova aliança foi estabelecida. Se não fosse assim, nós permaneceríamos na vida. A velha aliança é a justiça pela obediência. Mas ninguém conseguiu. Paulo diz, não há um justo sequer. Nenhum. Não há quem faça o bem. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Nenhum. Todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. A palavra destituído é demitido, mandado embora, expulso. Todos foram destituídos da glória de Deus, sendo carentes agora da justiça de Deus, que é em Jesus Cristo. Nós somos justificados por meio da Jesus Cristo. Agora, o que é a nossa justiça? Uma das doutrinas da nova aliança é a justificação por meio da fé. Então tem dia que você não se sente tão justo assim. Isso acontece comigo, com você também? Se o pastor, num culto de domingo, a igreja cheia, eu já fiz essa pergunta várias vezes. Os justos aqui. As pessoas têm medo de levantar a mão. Por quê? Porque ela não tem certeza se é justo. Por que ela não tem certeza? Porque ela vai fazer uma... Vai pensar, eu não estou me sentindo tão justo assim. Então eu nem vou levantar a mão. E o que levanta a mão, o outro olha e fala assim, aí o santão. Por quê? Porque nós temos a ideia que justo é alguém perfeito. Só que justiça é uma posição, não é uma ação. Deixa eu te dizer, você não se tornou pecador no dia que você cometeu o primeiro pecado. Você estava lá no Éden? Nem eu. Eu vou chegar no céu e se eu tiver oportunidade, gente, eu queria bater um papo com Adão e falar, Adão, você colocou a gente numa enrascada. Porque eu não estava lá. Eu não estava no Éden. Só que o que a Bíblia ensina é que todos nasceram pecadores. Agora, se eu não estava lá, o que eu tenho a ver com isso? É porque eu recebi uma natureza de pecado. Eu nasci pecador. Eu recebi uma herança de pecado. Não tem ninguém que nasce justo. Todo mundo nasce pecador. Acabou. Então, se eu não estava no Éden e eu me tornei pecador por causa do Adão, agora eu não estava na cruz. Não estava na cruz. Eu não obedeci. A culpa de um
mim, agora a obediência do outro também recaiu sobre mim. É por isso que Paulo ensina sobre um princípio bíblico chamado o princípio do representante. O que é o princípio do representante? Lembra do Davi pegando Golias? O princípio do representante é assim: 2 exércitos. Tem algum homem aí? Chama aqui. Eu vou levantar o meu melhor soldado. Você levanta o seu melhor soldado. Não precisa nem fazer guerra, não. Se o seu soldado venceu, nós somos os seus escravos. Vocês estão livres. Mas se o meu vencer o seu, vocês estão condenados. Isso, em todas as guerras, na maioria dos povos, é chamado de princípio do representante. Levanta um representante de cada lado, eles lutam e o que vencer representa a vitória de todo o exército ou a derrota de todo o exército. Então, o Adão é o representante da humanidade. O nome Adão significa homem, ou feito do barro, ou aquele que representaria que Cristo, segundo Adão. O primeiro Adão, ele foi tentado e ele caiu. O primeiro Adão, ele fracassou num jardim. Só que o segundo Adão, tentado, coloca ele num jardim de novo. E no jardim, lá no Getsemane, ele foi aprovado. Na cruz. Ele até, de alguma maneira, incentiva o Pedro. Como o senhor vai fazer isso? E Jesus diz para trás. Onde ele diz, está consumado, o sangue foi derramado, a culpa foi perdoada, está tudo feito, não tem mais nada. Satanás não queria o lugar em que o diabo perdeu a luta. Aquilo que parecia derrota era triunfo, aquilo que parecia morte era vida. Então, por que era impossível? Porque ele não tinha pecado. Paulo diz aos Romanos, qual que é a força da morte? Pecado. Qual que é a prisão da morte? Pecado. Então por que a morte não podia prender Cristo? Porque o Cristo não tem pecado. Por que a morte pode prender? Por que a morte pode deter? Porque o cristão não tem pecado. Pastor, como assim pecado? Todo pecado. Não é algum, amém? Glória a Deus. Essa é a nossa crise, porque você olha para a realidade, você fala, eu peco. O pecado ainda não foi aniquilado, mas a força do pecado já foi. Qual é a força do pecado? A força do pecado, o pecado atua com força em quem não tem o sangue do Cristo. Quem tem o sangue tira a força do pecado. Quando Deus olha para um cristão, Deus olha para o cristão e vê ele como um pecador? Não. Deus olha para um cristão e vê alguém inocente. Por que você é inocente? Porque a culpa veio sobre ele. E é um termo jurídico. Uma pessoa não pode ser condenada 2 vezes pelo mesmo crime. Se alguém pagou por um crime, outra pessoa não pode pagar. E se o Cristo pagou pelo crime que nós cometemos, nós fomos inocentados. É isso que é a justificação por meio da fé. Você não é justo.
A aliança é ele veja Cristo é justo, ele olha a grande de vez em quando eu faço aquilo que não quero. Eu não queria, mas eu fiz. Agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora é me esconder debaixo da graça de Deus. Eu não tenho medo, eu não ando. Por quê? Porque é do seu sangue para que hoje eu e você, gente, eu não olhei nada aqui ainda, eu tô Jesus, mas vamos lá, senão eu vou perder, vamos lá para a apostila. Nova aliança é a ideia de que Deus, o concerto que ele fez, não com você, ele fez com o próprio Deus. Então, o que é a salvação? A salvação não é Cristo vindo para que você não vá para o inferno. Não, o que o pessoa precisa ser salva por quê? Para não ir para o inferno. Não é só isso. Está te salvando do quê? Não, Deus está me salvando do inferno. Deus está me salvando do quê? Do diabo. Não, Deus não está te salvando do inferno e a salvação não é do diabo. Deus está te salvando dele mesmo. Isso é loucura. Paulo diz, Romanos capítulo 1, verso 18, um dia a ira de Deus há de se manifestar contra toda impiedade, contra toda injustiça. Paulo está dizendo que Cristo veio para que a ira de Deus não recaísse sobre nós. Cristo é o Cordeiro Pascual. Paulo diz, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. O que é o Cordeiro Pascual? A Páscoa dos judeus, ela foi, a ordenança de Deus é, sua família, entra para dentro da sua casa, escolhe um cordeiro, mata ele, pega do sangue dele, asperge sobre os umbrais da porta. Faça isso, porque eu vou enviar o juízo sobre o Egito. E o dia que o meu juízo decair sobre o Egito, a casa que tiver com a marca do sangue do cordeiro, isso é a Páscoa. A morte vai passar por cima. Páscoa é passagem. Passar por cima. Então Paulo diz, nosso Cordeiro Pascual, a Páscoa dos hebreus, ela é na verdade um sinal do que aconteceria na cruz. Então, do mesmo jeito que quem estava dentro da casa, por que a morte não entrou na casa? Porque eles eram bons? Não. A morte não entrou na casa porque eles receberam um cordeiro e receberam sangue. Então, o anjo da morte, ele não vasculhou a vida da pessoa, embora seja importante, tá, gente? O anjo da morte, ele não estava ali, ele não parou na porta com uma prancheta e disse, você cumpriu os mandamentos? Você tem sido uma pessoa honesta? Embora tudo isso seja importante, tá bom, gente? Quando eu falo assim, eu fico com medo, o pessoal fala, então o pastor falando não precisa ser, não. Precisa sempre ser. Vai que entende errado. Você sempre precisa ser santo, sempre precisa ser honesto, sempre precisa ser justo, tá? O que eu estou dizendo é, o anjo, ele não faz a pergunta, ele simplesmente vê a marca. E a marca é, eu vou passar por cima, porque essa casa eu não posso entrar. Então, o que é o Cristo sendo o nosso Cordeiro Pascual? Ele morreu. O sangue dele foi aspergido, vertido por nós na cruz. E agora quem tem o sangue tem a justiça. Quem tem o sangue, a ira não pode cair sobre ele. Então a salvação, a nova aliança, o novo pacto não é te livrando do diabo. O problema da igreja não é o diabo, irmãos.
O problema da humanidade, acredite em mim, não é o diabo. O diabo, ele só está fazendo com que as pessoas não tenham entendimento da verdade. Qual que é o papel do diabo? O papel do diabo é cegar o entendimento. Paulo diz, mas o príncipe desse século tem cegado o entendimento para que não creiam. Qual que é o papel do Satanás? É distrair as pessoas, cegar o entendimento para que elas não recebam perdão. Então por que as pessoas vão para o inferno? As pessoas vão para o inferno não necessariamente por causa do pecado que cometem, mas por causa do perdão que recusam receber. Isso é muito simples. Então o papel do diabo continua sendo o mesmo. Ele está cegando o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam. E quem não crê não pode ser justificado. É intervalo? Ah, tá. Quem não crê não pode ser perdoado. O pecado que condena um homem eternamente é incredulidade. Porque para todos os outros pecados, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, para todos os outros pecados, a graça de Deus, a justiça de Cristo, o sangue de Jesus, cobre, resolve, conserta, mas a incredulidade o incrédulo não pode receber. Então, a nova aliança é Cristo vindo para te livrar de uma ira posterior, para te livrar do próprio Deus, que está irado contra toda impiedade. A nova aliança é a consumação do plano de Deus. E qual que é o plano? O plano de Deus não é simplesmente salvar. Pastor, qual que é o propósito de Deus desde a eternidade? Acredite em mim, não é salvação. Por quê? Porque Deus não criou o homem para se perder. Então qual que é o propósito? O propósito é comunhão. Então imagina a cena. O pai e a mãe decidem, eu vou para o shopping. E eles têm uma criança, eles dizem, vão pegar o menino, vão para o shopping. Só que lá fora está um dia chuvoso. Colocam uma roupa bonita no menino. Enquanto os pais estão arrumando, o menino vai lá para fora, andar na chuva. Qual que é o propósito? O propósito é ir para o shopping, sim ou não? Mas o menino, ele está lá fora brincando, ele escorrega na lama e isso suja todo. Agora ele está pronto para cumprir o propósito? Não, ele está sujo, não dá para ir para o shopping sujo. Então o que o pai faz? O pai pega o menino, traz para dentro de casa, dá um belo banho de novo, tira a sujeira, põe roupa limpa e agora o que eles vão fazer? Vão para o shopping de novo, vão cumprir o propósito de novo. Então qual é o propósito eterno de Deus? O propósito eterno de Deus é ter relacionamento com os filhos que ele criou, com os seus filhos, mas os seus filhos se sujaram. Então o que ele faz? Agora ele vem, traz para casa, dá um banho, coloca a roupa limpa e fala, vamos relacionar de novo? Vamos começar do zero? Vou te trazer para o céu a resposta de quem... É isso aí. Então, o que acontece, queridos? A nova aliança é Deus cumprindo o seu propósito, é Ele que limpa. O livro do Apocalipse diz, João viu uma multidão de milhões, de milhões, de milhares, de milhares, João pergunta, quem são esses? E o anjo responde, esses são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então acredite, a nova aliança, o sangue que foi derramado, foi para lavar a nossa roupa que estava suja e nos deu a condição de nos relacionarmos. Por isso que João diz, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornaram filhos. Então quando Deus vai ao teu encontro, Ele não te vê, olha, Ele não te chama de pecador, Ele te chama de filho. Pastor, então a pessoa pode andar de qualquer jeito? Não, porque filho não anda de qualquer jeito. Nós somos filhos de Deus. E você não se tornou filho de Deus porque você era uma pessoa maravilhosa. Você tornou-se filho de Deus porque você recebeu Cristo. Você recebeu a justiça, você recebeu o sangue dele. E quem recebeu Cristo, recebeu o poder de se tornar filho. Se tornar filho de Deus é um poder. É uma coisa que você não pode. E é só Deus que pode liberar sobre nós. Então, o texto mais importante, ou a discussão mais interessante, eu tenho que acabar isso antes do intervalo. A discussão mais interessante de Jesus com os fariseus é João capítulo 8. E qual é a discussão de João capítulo 8?
Jesus, ele está dizendo, eu sou filho de Deus. E os fariseus dizem, você é filho de Deus? Que nada, você é o filho do José, o carpinteiro, a gente te conhece, eu sei de onde você veio. Jesus diz, eu sou filho de Deus. E aí os judeus dizem assim, então nós também somos filhos de Deus. E Jesus diz, você não. Aí os fariseus dizem assim, mas nós somos filhos de Deus porque somos a descendência. E Jesus diz, Deus pode suscitar filho de Abraão. Você não é filho de Deus. E eles dizem assim, nós somos o povo de Deus, nós somos os filhos de Deus. E Jesus diz, vocês não são filhos de Deus. E eles fazem a pergunta que eles não deveriam ter feito. Então nós somos filhos de quem? Aí Jesus diz, vocês são filhos do diabo. Porque o diabo é mentiroso, João 8,44. Homicida e mente desde o princípio. Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês me receberiam. E aí eles dizem, então como que nós podemos ser filhos de Deus? E aí Jesus responde, só pode ser filho de Deus quem vê o que Abraão viu. E ele diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou. E aí o questionamento deles é, como que Abraão te viu se Abraão veio 1.700 anos antes de você? Está ficando louco? E Jesus está dizendo, Abraão viu, Abraão me viu. Quando foi que Abraão me viu? Quando Abraão foi levar o Isaac para o sacrifício. O Abraão leva o Isaac, é uma tipologia do Cristo. O Abraão diz para o Isaac, Isaac, vamos ali. Ele diz para o poço, fica aqui, tendo adorado eu voltarei para vocês. O Abraão diz, vão lá menino. Só que o Isaac tinha 18 anos, o Abraão tinha mais de 100. Se o Isaac quisesse correr, o Abraão não pegava. O Isaac foi voluntariamente, o Cristo foi voluntariamente. A cruz estava sobre o Cristo, estava sobre o Isaac. Quem carrega não é o pai, é o filho que carrega a lenha. Chega o altar, está pronto, foi Deus que preparou o Gólgota. A cruz estava sendo carregada pelo filho. Então o filho deita voluntariamente, entrega as mãos, entrega as pernas, o pai amarra. Só que quando Abraão vai imolar o cutelo e matar o menino, Deus diz, Abraão, não faça mal ao menino, porque eu sei que você me ama. E o anjo diz, olha para trás. E quando Abraão olha para trás, tinha o que lá? Um cordeiro preso aos arbustos. E Deus diz, pega o cordeiro e sacrifica o cordeiro. E Abraão chama aquele lugar. Este lugar se chamará o Senhor proverá. Então deixa eu te dizer, eu sei que tem alguns irmãos que fazem a campanha da provisão. Deus proverá. Só que o Deus proverá não tem nada a ver com dinheiro. Deus proverá Deus proveu o sacrifício que o homem não podia prover. Deus proveu o Cristo. Então Jesus volta para os fariseus e diz, Abraão me viu e se alegrou. Quando foi que Abraão viu a Cristo e se alegrou? Quando ele viu o cordeiro. Ele entendeu. Um sacrifício foi feito no lugar do meu filho. Um sacrifício foi entregue. E quem entregou o sacrifício? O próprio Deus. Então acredite em mim, o Abraão viu o seu dia, e Jesus disse para os fariseus, quem não ver o que o Abraão viu, não pode ser filho de Deus. Agora, por que você é filho de Deus? Porque você viu o que Abraão viu. Você viu por meio da fé aquilo que Abraão viu. É por isso que nós nos tornamos filhos de Deus. Porque cremos em Jesus Cristo. Nós cremos que Ele é o Cordeiro de Deus. Nós cremos que Ele foi morto no nosso lugar. Nós vimos aquilo. O que Cristo diz para Pedro eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha. Qual rocha? A confissão, a revelação. Jesus diz, não foi carne nem foi sangue que te revelou isso. Foi o meu Pai que está no céu. Se você está aqui hoje... Não, é porque Deus te revelou quem é Jesus. Se Deus não revelar, você não pode ter fé nisso. É por isso que eu não tenho angústia a respeito de alguém que não se converte. É porque ele não teve revelação. Então, para que você prega o evangelho? Eu prego o evangelho para eles serem condenados. Que é isso, pastor? Paulo disse isso. Prega o evangelho, porque o evangelho precisa ser pregado para que pessoas sejam condenadas. Como assim? Quem não crê já está condenado. O evangelho precisa ser pregado. Nem todo mundo vai crer, mas todo mundo vai ouvir e vai chegar diante de Deus e Deus vai dizer, você está sendo condenado porque você não creu. E aí alguém que não creu vai dizer, mas espera aí, eu sou uma pessoa boa. E Jesus vai pegar e o Senhor vai pegar e vai dizer, olha, aquele que está sendo salvo, acredite em mim. Talvez ele nem seja tão melhor do que você, mas ele está sendo salvo porque creu.
Uma nação, um povo pede a Jesus um sinal. E qual é o sinal? Eles dizem, Jesus, me dá um sinal de que o Senhor é o Filho de Deus e que o que tem que falar dá. Jesus falou, um povo, uma geração incrédula me pede um sinal, eu vou dar um sinal para vocês. O povo de Nínive vai levantar-se e vai condenar vocês. O que Jesus está dizendo? Vocês confiam tanto na justiça de vocês, que um povo que não tem nenhuma justiça, mas creu, vai se levantar e vai condenar vocês. O apóstolo Paulo, ele diz que o juízo de Deus vai começar pela igreja. Perdão, Pedro fala isso. O juízo de Deus começa dentro da igreja. Por quê que o juízo de Deus vai começar pela igreja? Já passou 5, né? Tem que ter profeta aqui, gente, porque senão a gente vai. O juízo de Deus vai começar pela igreja por quê? Porque a igreja é estabelecida pela fé. Você é salvo pela fé. Então, eu tenho muito medo de milhões de cristãos que confiam na justiça da sua doutrina e podem descobrir que não estão salvos. Pode chegar naquele grande dia e alguém diz assim, a gente tem que parar, né? Só isso. Alguém diz assim, por que Jesus diz naquele texto, eu expulsei em teu nome? E Jesus vai dizer, apartai de mim porque eu não te conheço. Eu acredito piamente que muitas pessoas que são piedosas estão dentro das suas congregações. Elas correm o risco de descobrirem no último dia que não foram salvas. Por quê? Porque a sua justiça é a sua doutrina. Elas creram na doutrina e foram tão obedientes à doutrina e foram tão zelosas à doutrina que vão descobrir que elas não são diferentes dos fariseus. Eram zelosas à doutrina e rejeitaram Cristo e, portanto, não são salvas. Por quê? Porque o único pelo qual se pode obter a salvação é por meio de Jesus Cristo. E vão chegar naquele dia e vai, mas eu expulsei em teu nome. Ele vai falar assim, meu nome é poderoso. Os demônios se submetem ao meu nome, mas eu não te conheço. Olha só, conhece o Neymar? Sim ou não? Todo mundo conhece Neymar. Agora, a questão não é... Para mim não é nenhuma surpresa chegar para mim e falar, pastor, deixa eu te falar, eu conheço Neymar. Falei, que bom, hein? Eu também. Tava esses dias, ele tá chorando até agora. Tá chorando. Já fez festa, né? Então, o problema não é conhecer o Neymar. Quase o mundo inteiro conhece o Neymar. Agora, a questão é, meu telefone tocar. E aí, Léo? Fala, Ney. Aqui, tô mandando um helicóptero, é agora, meu time vai te pegar aí na Pampulha. Vem pra cá comer um churrasco. Falou, opa. Ô Ney, pode levar uns irmãos da igreja? Pode trazer, traz todo mundo. O negócio não é eu conhecer o Neymar. O negócio é o Neymar me conhecer. Então, a igreja, ela se preocupa em passar informação a respeito de Deus. Eu conheço Deus. Eu sei sobre Deus. Eu falo de Deus. Eu canto sobre Deus. Eu prego sobre Deus. Eu estou aqui em nome de Deus, eu estou fazendo em nome de Deus. E chegar naquele dia e Deus fala, eu não te conheço não, hein? Porque eu nunca te vi. Bater e falar, oh, Deus, eu te conheço. Ele fala, mas eu não. A casa é para os filhos. Amém, gente? Vamos parar aqui. Porque senão a gente vai muito, né? Vamos para o intervalo. Pois é. Vamos lá, gente. A nova aliança, ela tem até que um mediador, tá? Então, o que é mediador? Mediador é alguém pelo qual aquilo vai ser estabelecido. Então, a Bíblia diz que Cristo é o mediador da nova aliança. O mediador da nova aliança não é você. A mediação da nova aliança não é a igreja. Isso é muito sério que eu estou falando, tá, irmãos? A mediação da nova aliança não é a igreja. Então preste atenção. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a igreja não é o pedágio. Preste atenção no que eu estou falando para vocês. A igreja muitas vezes se coloca no lugar do pedágio. O que é o lugar do pedágio? Você vai para uma viagem, tem a estrada. E você tem um posto de pedágio. Você tem que passar por ele e cumprir a regra do pedágio para poder passar. A igreja não é o pedágio. Não é a instituição religiosa que vai dizer para nós se nós podemos ir ou não. Tá? Então, acredite numa coisa. O mediador da nova aliança é Cristo. Agora, qual que é o papel da igreja? Falar da nova aliança.
Paulo diz que nós somos mensageiros. O apóstolo Paulo diz que nós somos aqueles que pregam a respeito da nova aliança. O papel da igreja, o papel do pastoreio, o papel do pregador é ensinar, é liberar a fé, é liberar a doutrina da nova aliança. Mas a nova aliança tem um mediador só, e o mediador da nova aliança é Cristo. Então tem uma... Eu tenho até medo de falar esses negócios, gente. Pode falar? Tá bom. Então tá. Qualquer coisa depois a gente tira as dúvidas. Olha só. Há um tempo atrás, a gente tinha muito, principalmente na década de 90 no Brasil, tem até alguns livros, por exemplo, um livro chamado Debaixo de Suas Asas, que eles ensinam uma doutrina chamada a doutrina da cobertura espiritual. Então, o que é a cobertura espiritual? A cobertura espiritual é: você precisa estar debaixo da minha cobertura espiritual, do meu guarda-chuva. Se você sair debaixo da minha cobertura espiritual, eu te amaldiçoo. Não vai prosperar. Não vai. Perdeu a salvação. Por que perdeu? Porque saiu debaixo da minha cobertura espiritual. Essa doutrina, ela não é bíblica. Por quê? Porque a nossa cobertura espiritual é Cristo. Ele é o mediador. Ele é o intercessor entre Deus e os homens. Não tem quem faça cobertura se não for Cristo. Se Cristo não nos cobrir, nós estamos descobertos. Tá certo, irmãos? Então a ideia de ai de quem tocar no ungido do Senhor. Vocês já escutaram isso? Então, vamos lá para o contexto. Davi está na caverna. Saul entra para aliviar o ventre. O soldado de Davi diz: Davi, hoje o Senhor entregou o seu inimigo nas suas mãos. Aí Davi diz: ai de quem tocar no ungido do Senhor. Por quê? Porque naquele dia, quem era o ungido do Senhor? Saul. Saul era o ungido do Senhor. Então, a história de Davi não foi matar o Golias, foi saber que não podia matar Saul. Porque se Davi mata Saul, de fato, ele estava tocando no ungido do Senhor. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele se apoderava de reis, profetas e sacerdotes. Então, o ungido do Senhor era o Saul. Ok. Só que na nova aliança, o Espírito de Deus está sobre toda a carne. Então, quem é o ungido do Senhor na nova aliança? Todo crente. Todos nós somos ungidos do Senhor. Então a ideia de ai de quem tocar no ungido do Senhor, o padrão que Paulo estabelece é: tenha cada um superior a você. Então não é ai de quem tocar no pastor, é ai de quem tocar na irmã, ai de quem tocar em mim, ai de quem tocar nela, ai de quem tocar... Porque todo crente é ungido do Senhor. Essa ideia da cobertura espiritual, ela não funciona na nova aliança, por quê? Porque Cristo se tornou o mediador. Quem é o mediador? É o que está entre. Quem é o mediador? É quem resolve o conflito. É o juiz de paz. Por isso que o apóstolo Paulo ele escreve, ele diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, mas e dando a nós a palavra da reconciliação. Cristo é o nosso mediador. A igreja, ela fala de Cristo. A igreja apresenta Cristo. A igreja prega Cristo. A pregação é cristocêntrica. A obra é de Cristo. Os irmãos, eles são aceitos por causa de Cristo. Não é por causa da placa, não é pela carteirinha, não é pela tradição. É porque Cristo é o mediador. Então, a nova aliança tem uma mediação. E qual é a mediação da nova aliança? O sangue de Jesus. Então, o que me cobre? Jesus. Qual é a minha cobertura espiritual? Jesus. Se não for Jesus, estou lascado. Então não existe a ideia de alguém falar: olha, se você sair debaixo da minha orientação espiritual, perdeu a cobertura espiritual. Não funciona. Por quê? Porque todos nós, imagina se nós perdêssemos a cobertura de Cristo, você poderia ir para a melhor igreja que você imaginasse, com o pastor mais ungido que você pensasse. Você está descoberto. Está nu.
Então, Cristo é a nossa propiciação. Ele é aquele que cobre por cima. Por isso, ele é o mediador. Por isso que a Bíblia diz, Cristo é o mediador da nova aliança. Ele é o sumo sacerdote do nosso Senhor. Ele é a mediação. Ele é o sacerdote que pode se assentar à direita de Deus porque a obra já foi feita, está pronta. Ele pode descansar. E ele não está descansando porque ele cansou. Ele está descansando porque não tem mais o que fazer. Está feito. Está consumado. O sacrifício, ele cobriu, não um ato, ele cobriu para sempre. Vamos ler lá Hebreus capítulo 10? Abre aí a sua Bíblia, Hebreus capítulo 10. É bom a gente ler. Hebreus capítulo 10, do verso 10 até o verso 12. Hebreus 10. Deixa eu ver se... Isso mesmo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado, oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, tendo oferecido, até quando, gente? O que está escrito aí? Até quando? Para sempre. Não é de vez em quando. O sacrifício de Jesus não vale por 100 anos. Ele não vale por um milênio. Ele vale para sempre. Tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, olha só, o sacrifício de Jesus não é válido enquanto tudo estiver bem. Não, ele é válido para sempre. Ele é válido na nossa vida até quando? Para sempre. O sacrifício de Jesus, ele resolveu a minha questão com o pecado até quando? Para sempre. Para sempre até quando, pastor? Para sempre enquanto eu estiver em Cristo. Por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo, nenhuma condenação há para quem? Para quem está em Cristo. Por quê? Porque o sacrifício dele resolveu a meu problema para sempre. O meu para sempre é para sempre enquanto eu existir. Então eu vou falar um negócio para vocês que vocês precisam entender, gente, com maturidade. Eu vou te explicar. Você já está perdoado pelo pecado que você ainda não cometeu. Vou repetir. Você já está perdoado pelo pecado que você ainda não cometeu. Por que eu estou falando isso? Porque é impossível que você vai dizer assim, pastor, acabou hoje, eu não vou cometer pecado mais. Você vai cometer pecado. E o que eu estou dizendo é, o sacrifício de Jesus, ele é poderoso e ele cobre esse pecado que você ainda vai cometer. Ele já resolveu. Eu não estou dizendo que você pode pecar. Amém, irmãos? Por favor, vocês estão me entendendo? Eu não estou dizendo que você deva pecar e que você possa pecar. Eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus já cobriu pecados que você ainda nem cometeu. Se você pecar, vai ao Senhor, porque o sacrifício dele já cobriu isso. Tem poder para cobrir isso, porque se você não acreditar nisso, você vai viver numa angústia. Hoje eu pequei, eu nem oro. Eu nem vou para Jesus. Não, a Bíblia diz, João escreve, filhinhos, eu vos escrevo para que não pecais. Mas se você pecar, saiba, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o homem. A Bíblia diz 1 Pedro 2,9, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar de todo o pecado, de toda injustiça. Não é de algum, é de todo. Por quê? Porque o sacrifício é poderoso, ele continua perdoando o pecado. Amém, irmãos? O nosso pecado é um conta-gota. A graça de Deus é um oceano. Você entende isso? Você
nós não vamos conseguir surpreender a Deus. Deus não vai ficar a boca aberta, falando, uau, ele pecou. Não, Deus já sabe. Eu não estou falando isso para você sair daqui e falar assim, eu pequei, mas Deus já sabia. Não, não faça isso. Lute contra o pecado. Tenha uma vida santa, coerente. Glorificar a Deus. Mas se porventura, se alguma coisa acontecer, não entre no lugar da condenação. Não ande debaixo de culpa, porque é a culpa que tira as pessoas da presença de Deus. Você já viu o crente quando peca, o que acontece? Ele vai embora da igreja. Se afasta. Por que perdoado. Céu é lugar de gente perdoada. A graça de Deus, a nova aliança, é a liberação da graça para um povo que não é bom, mas que foi perdoado. E ou ele vai para o Cristo, tudo para ele. Eu estou debaixo dele, coberto por ele. Quando o diabo olha para mim, ele vê Jesus. Quando Deus olha para mim, ele vê Jesus. A igreja, ela apresenta Jesus por quê? Porque a única solução é Jesus. Imagina alguém que numa igreja com uma doutrina muito severa. E aí essa pessoa está naquela igreja e ela não pode cortar o cabelo dela. Mas a irmã um dia deu na teia. Ela foi no salão, achou que iria ficar mais bonita e cortou o cabelo. Quando ela chega na igreja, o seu pastor olha e fala, irmã, deixa eu te dizer, eu vou tirar você de comunhão. Como assim? Com qual autoridade? Por quê? Não foi dado ao homem o poder de dar comunhão ou tirar comunhão com Deus. Vocês entendem isso? Agora, qual alguém vai cometer se é seu sangue é sincero,
correto. O meu problema é porque eu vivo chutando. E ele fala, então a única possibilidade é eu tirar a pedra do seu caminho. Eu preciso tirar a pedra do seu caminho. Então a lei de ela é santa, mas a graça de Deus é o poder para cooperar. Se o evangelho, se Cristo não mudar uma pessoa, a doutrina só cerca. Por que quando vê alguém dentro da igreja que comete uns pecados esquisitos? Porque possivelmente aquela pessoa, ela foi tão zelosa com a doutrina, ela foi tão cuidadosa com a doutrina, mas um dia ela descobriu que ela tinha um alicate, ela podia cortar o arame da doutrina e ela deu uma puladinha fora. Então qual que é o problema? O problema da lei um dia diz, pai, me dá chocolate? Aí o pai diz, não, meu filho, você precisa comer brócolis. Me fala, brócolis é ruim. Papai, eu quero chocolate. Fala, menino, comer chocolate. E o pai diz, come na boca do menino, o menino mastiga, e quando o pai vira as costas, ele cospe o brócolis. Brócolis que é bom para a saúde. E o pai vira as costas, tá lá o menino comendo chocolate. Então, o que a gente não... O chocolate, ele fala, chocolate é bom. Brócolis é que faz bem para a saúde. Chocolate é maravilhoso. Chocolate dá prazer, mas brócolis é que vai me dar vida. Então, pode colocar as costas, tá lá o crente tocando o chocolate, olhando o chocolate, flertando com o chocolate. Apresenta a ele a graça de Deus, Deus fala, eu vou tirar a sua vontade de comer chocolate, você não vai aguentar ver brócolis. É isso que a salvação fez com a gente. Não é que o cristão, ele não veja o pecado, ele vê o pecado. Mas agora a natureza foi mudada, os desejos foram mudados, e agora você vê o pecado, você até fala, pô, aquele pecado ali é interessante, mas só que é um negócio, você ama Deus, você não, eu vou lutar, eu vou estabelecer.
ação, você vai pecar por carnalidade. Por carnalidade. Mas a sua natureza em Jesus Cristo, ela vai te empurrar para a santidade. Amém, queridos? É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos santos que estão em Corinto. Por quê? Porque uma coisa é a posição. Outra coisa é o estado. Então, como que eu lido com um cristão, com um membro da igreja que eu pastoreio, se ficar sabendo que o irmão está vendo pornografia? Como que eu lido com ele? Seu pecador, filho de Satanás. Eu sabia, você nunca me enganou. Sabia que você era uma pessoa suja. De entrar no próximo culto. Ele escreve, ele diz: eu esmurro a escravidão, para que tendo pegado a muitos, não seja eu desqualificado. Eu estou fazendo coisas que provo nos outros. E será que a gente não é assim? Deixa eu te falar. Você prega o sermão que você prega domingo, segunda-feira você vai ser colocado à prova. Fala: Senhor, aquilo que eu estou ensinando para os irmãos eu não estou fazendo. Ora, irmão. Cadê sua vida de oração? Aí você descobre que você passa um mês sem orar. Irmão, você jejuar, pagar o preço.
Não, você tem que parar disso aqui. Você fica lá na Netflix maratonando a vida inteira e não fala com Jesus. Aí você olha, peraí, eu estou batendo lá, mas eu estou apanhando. Vai descobrir que o legalismo religioso, ele só vai colocar diante de você um espelho e vai dizer, se veja. Você não é a pessoa mais maravilhosa do mundo, não, querido. E quando você entende isso, você vai sair daqui. O cara que está jogado na calçada ali, você vai descobrir que a única coisa que te afasta dele é a graça de Deus. Porque se sair, você vai para lá. O cara que está entrando numa zona boêmia, traindo a esposa, você vai descobrir que o que te impede de ir para lá é a graça de Deus. Você vai descobrir que se tirar a graça dele por um segundo da sua vida, você faz coisas que você não acredita que você tinha possibilidade de fazer. Então acredite, é possível que pessoas que tenham tido um encontro com Deus, que tenham sido salvas pelo Evangelho, cometam coisas terríveis. Como que é possível? Se ele se distrair e der ocasião à carne. Só isso. Acabou? Deixa eu te falar para a gente finalizar. O que nós precisamos para andar de maneira que agrada a Deus é confiar na aliança que Ele fez conosco e não nos firmar naquilo que a gente pode fazer. Porque se você confiar na sua carne, ela vai te decepcionar. Porque, aliás, ela nunca te levou a Deus. A sua carne sempre te levou para o pecado. E ela vai continuar querendo não te levar para Deus. Quem te leva para Deus é a natureza de Deus, o Espírito de Deus que está em você. Ele te chama para oração, ele te chama para o culto, ele que te chama para ser uma pessoa melhor. Não confia na carne. Amém, queridos? Amém. Então, terça-feira que vem, a gente volta finalizando aqui. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, pelo privilégio de poder estar aqui com os irmãos, ministrando a Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa construir neles uma fé convicta, não fé em si mesmos, mas fé na obra de Jesus Cristo, não fé na obediência, mas fé no sacrifício, não fé na justiça própria, mas fé na justiça que... Pai, eu creio que o Senhor é um Deus... Eu não confio nas minhas... de que Cristo, Ele morreu de uma vez por todas, de todo, purifica de toda injustiça, Ele me purifica apesar de mim, Ele me chama, Ele me salva sem eu ter mérito algum. É por isso que a nova aliança é o sangue que foi derramado pelos impuros. Aquele que não conheceu, aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu sou de tem poder de condenar a igreja, não é porque Cristo, Ele é o meu mediador, Ele é o meu sacerdote, isso para sempre, perfeito, e me cobre para sempre, e eu confio na obra de Jesus. Por isso, Senhor, eu oro ao Senhor e eu peço, dê descanso aos seus filhos, dê paz aos seus filhos, de uma obra pronta, dê a eles satisfação, que não dê, que não aqui, leva-os em paz, e amém. Irmão, Deus abençoe. Obrigado.